Ei, gente, tudo bom? Boa tarde. Já terminaram as fotos aí? Como é que é? Não, o que vale mais é o registro, né, não? Tantas meninas, né, interessadas. Deixa eu ver quem é a plateia aqui. Quem é do curso de pedagogia, levanta a mão. É. Quem mais? Quem é da PUC Carreiras, do setor? E... Quem mais? Qual mais curso está aqui? Bacana. Quem mais de publicidade? E... Direito? Quem falou direito? Ó, uma turma grande do direito, hein? Uns meninos que vão defender a gente na corte, para que tudo dê certo. Quem mais quer se apresentar? E esse meinho aqui, de quem que é? Ciências da computação. Oh, que bom, vieram nos prestigiar. Isso é muito legal. Nós temos ali a professora Luciana também, né? Professora Sheila, né, que vieram nos prestigiar, a professora Márcia chegando, triunfal, né? Obrigada a todos vocês pela presença, né? E, de mais nada, já agradeço também a professora Vânia Daldonto. Oh, minha chefe, quase perdi o trabalho agora. Eu esqueci de falar. Olha, vocês viram que eu estou chamando só mulheres, né? Fazendo uma chamada aqui das poderosas, não é mesmo? E tem também aqui, Maiquinho. Tem uns meninos aí, gente boa. Bom, então vamos começar o nosso evento. Obrigada a todos vocês por estarem aqui hoje conosco, né? A gente quer marcar esse Dia Internacional das Mulheres, o Mês das Mulheres. Acho que a gente tem motivos de sobra para a gente fazer isso. E a PUC Carreiras, a gente acha que nós temos que trazer alguns temas relacionados ao mundo do trabalho, para que a gente comece, essa moçada nova, que está aqui se capacitando, se formando, a gente pensar na inserção do trabalho da mulher, mas de uma forma diferente, com mais consciência. Né? A gente tem muita luta ainda para fazer, né? Nós vamos discutir aqui, vocês vão ver, mas a gente tem muita sabedoria também para levar isso para frente. É isso que nós esperamos hoje aqui na nossa discussão. Então, é discutindo, porque a mulher fala, né, gente? A mulher fala, e na hora que a gente fala muito, é porque a ideia vai organizando, e a gente vai tentando encontrar soluções para os problemas que nos afligem. Né? Isso é bom. Diminuir a depressão, menos medicamento, né, eu acho. Pode ser. Mas, enfim, e por que nós vamos fazer uma discussão em roda? Essa roda de mulheres, né, isso é tradicional, que nós sentemos juntas para falar sobre os nossos problemas. Então, a gente traz aqui um jeito de roda para que a gente possa pensar sobre eles e, quem sabe, propor possibilidades da gente avançar em alguma solução agora ou futura. E falando de trabalho, né, por que nós vamos discutir o trabalho? Podia discutir, sei lá, lazer da mulher, estética, botox, outros temas tão atuais, né? Sei lá, relaxamento. Mas por que a gente traz a palavra trabalho? Né? E tem uma coisa que, para nós mulheres, quando fala de trabalho, vem carga, peso, cansaço, né, Cristiano? Ai, que cansaço, a gente sai estourada no final do dia. Né? Mas eu acho que nós podemos pensar de um outro lado. Realização, construção de identidade, né? Prazer, que também está no nosso dia a dia de trabalho, na nossa luta, nas conquistas. Né? Então, eu acho que também não é só essa coisa da mulher sempre cansada, né? Fatigada, é assim que a gente se olha no final do dia, né? Foi demais, mais um dia. Bom, mas a gente tem que falar outras coisas sobre o trabalho, né? Por que o trabalho também se torna essencial na discussão? Porque o ambiente corporativo, empresarial, profissional, tem se tornado um ambiente social também importante para as mulheres.
Ao longo da história mais recente, nos últimos anos, final do século XX para cá, a gente nunca viu tanto aumento da força de trabalho de mulheres em vários setores econômicos e da produção. De fato, nós estamos saindo de casa, nós estamos indo para esse mercado de trabalho, e isso traz um impacto social muito grande. Aquela mulher que ficava cuidando do filho, dando danoninho, limpando bundinha, está lá trabalhando, 8 horas, trabalho integral, fora de casa, fora de um espaço que, historicamente, tradicionalmente, não era nosso, era dos homens. Né? E lá nós estamos cada dia mais. Mas tem uma economista, ela até ganhou o prêmio Nobel, a Cláudia Goldin, ela fala que esse processo de inserção, ele não foi linear e progressivo o tempo inteiro. Né? Então, há variações nessa curva de inserção no mercado de trabalho e também nem todas as áreas se deu da mesma forma. Por isso, nós convidamos aqui 3 pessoas muito importantes que vão falar como que isso vem funcionando nas áreas em que elas atuam e fizeram carreiras. Né? Bom, enfim, outra coisa que nós temos que falar, que esse trabalho ainda, gente, um dia isso tem que acabar, ele é discriminatório, né? Ele discrimina a mulher, porque homens e mulheres não são tratados da mesma forma nos seus espaços de trabalho, nos seus ambientes de trabalho. As mulheres têm menos oportunidade de ascensão a cargos de liderança. E, por isso, também têm salários mais baixos. Vamos ver o que elas vão trazer para a gente. Né? Então, por mais que a gente tenha saído de casa, a gente vai ainda para o mercado de trabalho em desvantagem e uma desigualdade e uma injustiça nessa relação da organização do trabalho. E, nesse momento, e por estar aqui, é importante pensar naquilo que a Mary Del Priore, que é uma historiadora brasileira, né, que fala sobre as mulheres, historicamente, e ela vai contar que o letramento da mulher, ir para a escola, ter conhecimento e ter renda, são 2 questões estratégicas da libertação feminina no Brasil. É a partir que ela se torna culta, letrada, domínio técnico de alguma área, mas o din-din de responsabilidade dela, ela pode, então, se tornar mais livre na nossa sociedade brasileira. Né? Nossa, tem que estudar muito, hein? Meninas, né? Porque isso nos dá outro lugar social, mesmo que a gente vai ganhar menos. Mas a gente saber, nós vamos virar o jogo uma hora, né, Letícia? Bom, enfim, uma outra coisa que eu queria falar é que esse trabalho que discrimina, segrega, né, baixo salário, pouca ascensão, assédios subliminares, então a gente chama uma coisa que é teto de vidro, né, te fala, você está no trabalho, mas você não vai ascender ou a escada de vidro, ou chão de lama, que você pode estar no trabalho, mas você sempre vai ficar presa ao chão. Porque nos deu a inclusão, mas não deu voz e voto, nem poder de decisão nos vários espaços públicos que nós fomos. Nós estamos lá, sabidas, eficientes e eficazes, mas não temos o espaço de poder. Isso é sério. Né? Então, nós temos que repensar essa relação. Não é brigando com o homem, não, que isso não dá certo. Mas a gente tem que pensar estratégias mais interessantes de nos posicionarmos socialmente. Talvez os professores também podem falar um pouco sobre isso. Né? E o que a gente quer no final das contas, né, gente? Eu falei, não vou brigar com o homem, perder esse tempo, não dá certo. Porque o homem tem outro arranjo de poder. Agora, é preciso entender esse arranjo, e estudar sobre ele também, eu acho. Mas eu acho que a gente quer ir para o espaço de trabalho com mais igualdade, com mais respeito, onde que a gente possa mostrar a nossa eficiência, a nossa competência do trabalho de forma livre. Eu já falei numa outra palestra aqui, né, Raquel, da invisibilidade das mulheres no trabalho.
Né? Então, para sobreviver, às vezes, a gente não pode mostrar toda a nossa competência. Né? Seu chefe é homem, então, nossa senhora, mas aqui na PUC tem isso não. Isso só nas organizações. Né? Então, assim, se o chefe é homem e eu for mais competente, né, não dá para fazer sombra. Tem que trabalhar para ele, por ele. Né? Bom, enfim, isso é uma discussão muito grande. Mas aí eu trouxe as nossas queridas, né, com carreiras profissionais belíssimas. Como é que elas fizeram, hein? Né? Elas vão contar um pouco. E a gente, né, escuta muito falar, como é que você fez isso? Como é que você deu conta? Um tanto de menino, trabalho 8 horas, não sei o quê, pagando conta, férias, lazer, não sei o quê, administração de casa e tal. Né? Às vezes, a gente quase não dá conta, mas dá. Então, eu chamo aqui a professora Cristiana, por favor. Pode. A professora Cristiana, ela estuda mercado de trabalho da saúde, é um campo da saúde altamente formado por força de trabalho feminino e tem as suas peculiaridades de inclusão, inserção, né, carreiras, etc. Nós temos uma ministra, primeira vez na história, mulher, né, Cristiana? Está consertando o ministério inteiro. Bom, mas de fato, né, isso assim, é muito feminino, mas não tem poder. Assim, ela vai falar um pouco disso. Mas a gente vai chamar também a professora Guta, desculpa, Intimidade, Maria Augusta, mas aqui, nossa professora durante 17 anos, viu, gente? Hoje trabalha na Google, né, tem um cargo de gestão importante na Google, e o nosso orgulho aqui. Assim, eu gosto muito da Guta. E por que ela está aqui? Porque ela vem de um espaço que é eminentemente masculino. É o contrário da Cristiana. Lá, na saúde, é só mulher. Na educação também, viu? Vocês aqui da fila. Nós aqui, né, da PUC, né, é um espaço eminentemente feminino. E aí tem toda uma inserção diferenciada, ela quer falar. E a professora Letícia, obrigada, Letícia, é da área de comunicação. E ela tem uma formação, né, mestrado, doutorado aqui, vai contar um pouco da história, mas ela trabalha com uma coisa legal, que é o desenvolvimento de mulheres nas organizações e corporações. Né? Ela tem 2 cursos no IEC para falar de inclusão e diversidade nas corporações. Pode sentar aqui, por favor? E eu vou ficar aqui no meio, que nós vamos conversar. Então, vamos fazer a roda girar um pouquinho, né? Bom, para começar, então, eu queria pedir à professora Cristiana que contasse um pouco da trajetória dela, porque, vocês viram, eu não apresentei ninguém, né? Mas quem vai contar são elas. É a trajetória de mulheres na carreira da saúde, e ela vai fazer um pouco dos comentários também. Aqui. Mas eu acho que... Gente, boa tarde. Eu tenho que tirar o óculos, pôr o óculos toda hora, porque já estou assim, precisando de óculos. A Evanilde pediu para apresentar aqui. Primeiro, eu vou agradecer o convite. Né? Evanilde é uma amiga de longa data, muito amiga mesmo, assim, quase da família. E ela já falou um monte de coisa aqui, já adiantou um monte de coisa que a gente vai conversar. Cumprimentar aqui a Guta, que eu lembrei que a gente já se conheceu uma vez nos projetos aqui, quando ela é professora da software. Letícia, que eu fiquei conhecendo outro dia, né? A gente conversando por vídeo. A gente tem, imagino que muita coisa em comum para falar, porque a situação das mulheres, apesar de todos os avanços, né, que a Evanilde falou, nós temos ainda muitos desafios. Né? Mas, primeira pergunta da roda de conversa, que foi a apresentação. Então, vou me apresentar. Eu sou professora aqui da Odonto, eu sou dentista, me formei na PUC, então, eu sou uma filha da PUC, acho que todo mundo aqui também é. Né? E, na década de 80, sou contemporânea de Evanilde, né, no curso de odontologia, e
pouco tempo depois de formada, eu já comecei a ser professora aqui. Então, eu sou docente, escolhi essa carreira docente dentro da faculdade ainda, né? A carreira de pesquisa e de docência sempre foi minha paixão, então a escolha minha foi muito menos a odontologia em si, né? Mas assim, foi a área da saúde e eu queria muito trabalhar com pesquisa. Sempre pensei no trabalho, nessa coisa do ensinar e do pesquisar, do investigar como um projeto de vida. E eu fui atrás desse projeto, né? Então, na primeira oportunidade, na minha época, né, que já tem muito ano, vou fazer 40 anos de formada esse ano, né? Eu estou aqui na PUC há bastante tempo, né? Já 44 anos, porque com a odontologia naquela época eram só 4 anos. Então, eu já fui focando nessa história. Naquela época, a gente não precisava de mestrado e doutorado para dar aula, não, porque tinha muito pouca oportunidade. Não é como hoje, né, que é praticamente um requisito para quem vai entrar para a docência. Você me avisa aí do tempo, porque se eu ficar contando muita história, nós não vamos sair daqui. Mas, enfim, fiz tudo aquilo que a docência e a pesquisa demanda, que é o mestrado, é o doutorado, o pós-doutorado, ao longo da minha trajetória toda. Não foi nada rapidinho, porque a gente tem, assim, falando de maneira muito geral, né, a gente tem as mulheres que adiam seus projetos profissionais para casar, ter filho. Isso é muito comum na sociedade e é um dilema que a mulher tem. A maternidade é sempre uma questão dilemática, né, porque às vezes é punitiva, né, para a mulher, né, mas o casamento é um prêmio para o homem. E tem aquelas que adiam os projetos, adiam a maternidade por conta dos projetos profissionais. Então, no meu caso, foi muito mais esse outro lado aí, né? Eu queria meu trabalho, eu queria minha independência, então eu adiei um pouco, apesar de ter casado cedo, né? Adiei um pouco o meu projeto aí de maternidade, e entre um filho e outro fui buscando a escolaridade. Então, essa é meu lugar, né? Muito parecido com muitas mulheres, e hoje eu vejo que as mulheres, para entrar no mercado de trabalho, elas têm que pensar muito a respeito disso, e às vezes elas adiam tanto esses projetos, né, de maternidade, que acabam nem conseguindo mais ter filho, porque a mulher tem um tempo biológico, né? Ou então tem, mas em situações de risco, com uma gravidez de risco, com dificuldades que vão estar permeando, né? E essa é uma questão que eu acho que depois a gente tem que abordar também, porque as políticas públicas têm que pensar na mulher nesse papel dela. E uma outra coisa que eu acho que é uma experiência pessoal, né, de estar vivendo esses anos todos trabalhando bastante, como diz Evanildo, chegando em casa cansada, a gente também tem essa questão do trabalho que é remunerado fora de casa e não remunerado dentro de casa. E, assim, estatisticamente, essa história ainda, mesmo para as mulheres que trabalham fora, 70% dos afazeres domésticos caem sobre a mulher, mesmo quando os dois, né, homem, mulher, o parceiro, enfim, trabalham fora. E essa é uma história que eu acho que é importante, porque isso vai impactar demais no mercado de trabalho, né? Na inserção da mulher no mercado de trabalho. E aquelas mulheres que escolhem ter filhos mais cedo, né, elas vão ganhar menos, né? E isso em qualquer lugar do mundo, viu? Em países desenvolvidos. Tem um estudo na Dinamarca que fala que, assim, depois do primeiro filho, a mulher passa a ganhar 20% menos que o homem na mesma posição, né? E a Dinamarca não é um país de tanta desigualdade. Imagina em países como o nosso, né, que a desigualdade é muito grande, e, independente de ter ou não filho, a mulher já tem uma desvantagem muito grande no mercado de trabalho, né? Por uma série de questões que eu acho que vão ser abordadas aqui. Eu posso
já falar do mercado de trabalho em saúde, que acho que eu vim falar disso aqui, e esse mercado de trabalho em saúde, ele não vai ser muito diferente dos outros, né, apesar da área da saúde ser uma área em que tem muita mulher, né, e que tem tido um aumento da participação feminina, nos últimos 10 anos, né, tem crescido a participação feminina, já dá conta de 75% do mercado da saúde, da força de trabalho em saúde, é de mulheres, né? Mas, ainda assim, as mulheres ganham menos em todas as profissões, né? Em todas as categorias profissionais da saúde. Medicina, todas as categorias universitárias, né, as 14 categorias de curso superior, todas elas, com exceção da medicina e da educação física, que ainda tem mais homens que mulheres, mas não é tanto assim. A medicina hoje está meio que 50%, 51% de homens para 49% de mulheres. Mesmo nas profissões de nível superior, ocupando posições no mercado de trabalho semelhantes, a mulher ganha 77%, em média, daquilo que o homem ganha, né? E ainda tem a questão da interseccionalidade com raça, cor e etnia, né, em que as mulheres pretas são mais desfavorecidas em todas as categorias profissionais, de nível técnico, auxiliar, se a maioria é feminina e a maioria ou se é profissão de nível superior. Essa é uma coisa que eu acho que faz parte do mercado inteiro, mas o mercado da saúde é 10%, né, o macro setor saúde é 10% da força de trabalho na economia brasileira hoje. Então, assim, é um contingente de 6 milhões de profissionais, né, de trabalhadores, trabalhadoras e trabalhadores. Isso é uma coisa que marca o setor saúde e também marca o setor saúde a questão dos cargos, né? Como a Evaniltia colocou aqui, apesar de maioria feminina, a mulher também ocupa muito menos cargo de gestão, em todas as atividades, né? A gente tem essa felicidade agora de ter uma mulher ministra, que eu acho que isso ajuda bastante, né? Essa coisa de ter mulheres em cargos de gestão e que possam trabalhar na área de políticas públicas, que são políticas que podem favorecer as mulheres, né? E as peculiaridades que a gente tem que enfrentar, os desafios, né? Isso é muito importante, né? Então, um ministério que tem uma mulher ministra, 3 secretárias mulheres, ainda não somos maioria nessa área, mas, assim, no geral, na área da saúde, a predominância em cargo de gestão, de chefia, de coordenação, são dos homens, né? Secretários de saúde, secretários estaduais, secretários municipais, e por aí vai. E mais 2 coisas que eu vou falar, porque eu acho que o tempo também é pequeno, em relação ao setor saúde, é a questão da informalidade que existe no setor, que também não é só da saúde, né, mas eu estou falando aqui do ponto de vista da saúde, e o trabalho precário, que cresceu muito nos últimos, né? A última reforma trabalhista, ela impactou demais, e isso prejudica muito a mulher, né? Porque uma mulher que tem um trabalho não protegido, ela tem ainda mais dificuldade da maternidade, né? Porque não tem a licença, ela tem que se retirar do mercado de trabalho e, às vezes, não consegue voltar mais, né? Ou, então, tem que buscar horários mais flexíveis, trabalhos que são piores remunerados, por conta dessa situação, desse trabalho precário que hoje, e trabalho informal, que na saúde ele vem crescendo muito, né? E, apesar de ser em toda a sociedade, no setor saúde ele tem essa característica forte, principalmente nas profissões ditas liberais, que, na verdade, não são tão liberais e autônomos assim, né? Porque depende muito do trabalho sem vínculo empregatício, né? E, finalmente, mais uma coisa que eu acho que é importante falar é sobre a questão do assédio, né? A questão do assédio na área da saúde também existe
Inclusive nas piadas que se perpetuam aí entre médico e enfermeira, né? Tem aquela coisa assim que existe piada, brincadeira, mas que não é nada de brincadeira, né? A gente sabe que tem uma questão cultural muito forte. A gente fez uma pesquisa recente sobre residência médica e multiprofissional e da área do profissional de saúde sobre as razões de evasão das residências, né? E nós ficamos muito espantados, porque um número muito grande de evasão era devido ao assédio, né? E esse assédio muito em cima das mulheres gestantes, né? Porque a residência médica é no período em que é muito provável, né, da mulher ter maternidade. Então, assim, muitas abandonam a residência, abandonam a profissionalização, abandonam o projeto de especializar e da sua trajetória profissional mesmo, em razão de coisas como essa, né, desses assédios, dessas violências que nem sempre são subreptícias, elas são às vezes, muito evidentes mesmo, assim. Então, existe muito sofrimento em relação a isso. A gente fica falando aqui de problema, depois tem que falar de solução, né? Mas aí fica para uma próxima, né, rodada. Obrigada, gente. Aí, Guta, primeiro a Guta, depois você, tá, Letícia? Aqui, então, conta um pouquinho para nós a sua trajetória, né? Inclui aí a docência também, maternidade, conta aí para nós. Então, vamos lá, gente. Eu fiz graduação e mestrado na UFMG em Ciência da Computação. E quando eu estava terminando o mestrado, né? Não, mentira. Quando eu estava terminando a graduação, eu comecei a namorar meu atual marido. E aí, quando tinha, assim, 2 dias que a gente estava namorando, eu olhei para ele e falei assim, vamos fazer doutorado fora do Brasil? Porque isso é meu sonho, né? Aí, assim, arrumar um namorado e ir fazer doutorado fora, pronto, combinei as 2 coisas. E aí ele olhou para mim meio assustado e falou assim, uai, então vamos, né? Eu sabia que ele queria também. E aí a gente fez esses planos. Então, o início do meu casamento foi fazendo doutorado em computação. Meu marido também é da mesma área. E aí fomos os 2 para o Canadá. Fizemos doutorado na Universidade de Waterloo, que fica em Ontário. Bom, o doutorado já foi cheio de desafios, né? Eu nunca tinha saído do Brasil antes de ir parar lá. O professor me perguntou assim, você tem medo do frio? Eu falei, eu não vou falar que eu tenho medo do frio, né? Mas era um frio danado. Então, tive que acostumar com o frio, com uma língua nova, numa universidade muito grande e uma área muito complexa, uma área predominantemente masculina, né? E desde a graduação, no mestrado e também no doutorado, eram pouquíssimas mulheres nas salas de aula, né? Na UFMG, por exemplo, eu não tive nenhuma professora mulher que fosse da computação. Eu tinha professora da matemática, da estatística, mas eu não tive nenhuma mulher assim na computação para representar as mulheres e falar assim, olha, eu vou me inspirar nela, ela vai ser meu modelo. Eu só fui ter isso lá no doutorado, no Canadá. Bom, então eu fiquei lá no Canadá durante 8 anos fazendo esse doutorado, porque foi um doutorado difícil e curtido ao mesmo tempo. Eu aproveitei todas as oportunidades que eu tinha dentro da universidade. Eu tinha um visto de estudante que me permitia trabalhar dentro da universidade, mas não fora da universidade. Então, dentro da universidade eu fiz monitoria, eu fiz pesquisa, eu dei aula de extensão, de pós-graduação, tudo que inventava para mim eu estava lá fazendo. Foi meu primeiro contato com a educação à distância, então eu trabalhei com isso também. Bom, de volta para o Brasil, eu sabia que eu queria ser professora. Aliás, eu já sabia que eu queria ser professora desde os 17 anos, quando eu fui fazer magistério, ao invés de fazer o curso científico, que era o que existia na minha época. Então, eu sabia que eu queria ser professora, e voltando do Canadá, eu vim ser professora na PUC Minas. E aqui na PUC Minas, eu fiquei por 17 anos, fiz um pouquinho de cada coisa. Então,
Eu comecei na graduação, sendo professora lá no curso de Sistemas de Informação no Barreiro, onde eu conheci a Fabiana. Cadê a Fabiana? E aí, lá no Barreiro, eu fiquei por 11 anos, e durante essa caminhada, o meu objetivo era criar um curso de engenharia de software, um bacharelado em engenharia de software aqui na PUC Minas, porque foi isso que uma das minhas professoras modelo lá no Canadá fez. Então, lá na minha universidade no Canadá, eles foram um dos pioneiros para criar o bacharelado em engenharia de software. Então, quando eu, observando e participando um pouco da criação desse curso lá, eu falei, é isso que eu vou querer fazer no Brasil quando eu voltar. E assim eu comecei a perseguir esse objetivo de criar esse curso. Foram inúmeros obstáculos, né? Do início, assim, não existia esse curso no MEC, então existia a computação, a engenharia da computação, sistemas de informação, mas ainda não existia essa denominação no MEC. Então, junto com outros professores da área de computação, a gente descreveu o perfil do profissional da engenharia de software e foi a passinhos de bem pequenininhos até a gente conseguir que o MEC aprovasse diretrizes curriculares para o curso, até que a gente conseguiu aqui na PUC lançar o curso de engenharia de software. Eu fui coordenadora desse curso por alguns anos, deixei ele aqui implantado na PUC. Bom, deixa eu contar para vocês um pouquinho, antes de passar para frente na minha trajetória, como é que foi ser mãe ao longo desse período. Eu tive minha primeira filha ainda lá no Canadá. Ela nasceu logo depois que eu defendi minha tese de doutorado. Eu defendi minha tese grávida de 7 meses e entreguei as correções da tese e 1 mês depois ela nasceu. Ela nasceu, a gente voltou para o Brasil, então ela chegou aqui com 3 meses e aí eu me deparei com uma realidade de eu tenho uma bebê de 3 meses e eu preciso arrumar um emprego, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, nesse período, eu decidi que eu ia ficar em casa por conta dela, por um período, né? Era a minha licença maternidade, e, ao mesmo tempo, eu comecei a procurar o que é que eu ia fazer, e logo surgiu um concurso lá na PUC do Barreiro, e aí eu fui me inserir no mercado dessa forma. Quando eu estava um pouco mais de 6 meses, uns 8 meses já na PUC, lecionando e tal, eu fiquei grávida da minha segunda filha. E nesse período eu já tinha conseguido também um projeto FIP, um projeto... E aí eu tinha, então, 2 bolsistas de iniciação científicas. E esses alunos, eu tive que sair de licença maternidade. Eu tive que sair de licença maternidade e deixar esses alunos sob orientação de outro professor para eu poder cuidar da minha segunda filha, né? E uma dessas bolsistas de iniciação científica, que era a Natália, hoje é a professora da minha filha caçula, que entrou na PUC. Então, eu saí de licença maternidade, deixando a Natália aqui na PUC, nas mãos de outros professores, e hoje ela é a professora de programação da minha filha caçula, essa filha que ela me viu gerar lá. Então, esse período de maternidade e da gente ser profissional, trabalhar fora de casa, é um período difícil, não vou falar que é um período simples. Como que eu fazia? Primeiro, eu escolhia as disciplinas que eu podia lecionar à noite, porque eu revezava com meu marido. Ele ficava com as crianças à noite e eu ficava com as crianças de dia. Então, ele saía para trabalhar de dia e eu ficava com as crianças e, à noite, ele ficava. Então, as meninas lá em casa só foram dormir com ele. Era ele que punha elas para dormir, que contava história à noite, que dava banho, jantar e etc. Então, essa rotina sempre foi dele.
mas tinha as viagens, e aí eu ficava doida. Quando ele viajava, eu ficava doida de cá, e aí a gente conta com uma rede de apoio, é família, são amigos, para ajudar a completar aí os cuidados. Bom, esse projeto de ter implantado o curso de Engenharia de Software aqui na PUC Minas foi a minha maior realização profissional até hoje, porque foi algo que eu sonhei lá atrás e que eu tive que trabalhar em conjunto com várias pessoas, e eu falo muito que quando o sonho se torna coletivo, ele vira realidade, né? Porque a gente tem várias pessoas para contribuir com o seu sonho, com o seu projeto e etc. Então, foi um passo muito importante aqui na PUC Minas, para mim. Eu trabalhei aqui também coordenando a pós-graduação Lato Sensu. Na PUC Virtual também eu tive uma passagem trabalhando com a capacitação de professores na área tecnológica e também coordenando o curso de pós-graduação. E no final também eu coordenei uma equipe que estava criando diversos projetos pedagógicos para cursos totalmente à distância, né? O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi avaliado pelo MEC outro dia com a nota 5. Eu fiquei muito satisfeita, porque ainda foi assim, um pouquinho do que eu deixei aí para trás. Bom, em 2021, estávamos todos em pandemia, né? Lecionando dentro de casa, e apareceu uma oportunidade diferente para mim, também de uma coisa que eu tinha muita curiosidade e vontade de fazer, que era atuar um pouco no mercado de trabalho na indústria de desenvolvimento de software. Minha carreira até então tinha sido toda acadêmica, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, um depois do outro, vim ser professora na PUC, mas ainda tinha o sonho de eu também queria contribuir no mercado de trabalho. E aí surgiu uma oportunidade, surgiu uma vaga no Google, no escritório em Belo Horizonte, e era uma vaga que precisava de um perfil que eu achei que combinava com o meu perfil. Então, eu passei por um processo de entrevistas e depois fui trabalhar no Google. Então, tem 2 anos e meio que eu estou lá, meu cargo hoje lá é de gerente técnica de programas, então eu gerencio programas, projetos, e como é na área técnica, eu voltei a programar um pouquinho. Então, coisa que eu não fazia há muitos anos, porque eu estava aqui na área acadêmica, eu voltei a fazer, colocar a mão na massa lá. Bom, deixa eu contar para vocês um pouco de como que é trabalhar lá em relação a esse mercado de trabalho feminino, que é muito dominado pelos homens, né? Então, atualmente, a gente tem dentro da empresa 20% de mulheres. Aqui no escritório em Belo Horizonte, 95% dos funcionários são engenheiros de software, engenheiras de software. Então, o escritório é muito voltado para o desenvolvimento mesmo. Não tem a parte de vendas, não tem a parte de marketing, isso tudo fica em São Paulo. E no escritório daqui, a gente tem várias redes de apoios para essas mulheres que optaram por estar ali trabalhando, né? Então, a gente tem grupos de apoio para as mulheres, a gente tem grupos de apoio para as pessoas pardas e negras, a gente tem grupo de apoio para os neurodiversos. Então, a gente tem diversos grupos de apoios, porque a gente sabe que as minorias, né, vão sofrer alguma discriminação, não vão se sentir tão confortável naquele ambiente, etc. É um ambiente árido? Dentro da empresa eu não sinto isso, mas na computação como um todo, minhas alunas sempre reportaram isso. É um ambiente muito competitivo, é um ambiente em que as mulheres são comumente discriminadas, porque os homens acham que aquele ambiente é só deles, a conversa é muito num ambiente machista, as piadinhas, né? E aí o que eu falava com as minhas alunas, e é o que eu tento fazer para mim também, é assim, se junte às pessoas que vão poder te dar
apoio e poder com as quais você gosta de trabalhar, com pessoas que valorizam o seu trabalho, que reconhecem o seu trabalho e siga em frente. A gente sempre vai enfrentar competição, a gente sempre vai enfrentar dificuldades desse tipo, né? Então, a gente não pode se deparar com elas e desanimar, mas tem que achar uma forma de dar uma volta, de passar por cima e etc. Eu fui olhar um pouco, né, sobre os cargos de liderança. No Google tem muitas mulheres liderando, tem muitas mulheres diretoras, tem muitas mulheres vice-presidente. Mas eu olhei e falei assim, deixa eu contar, deixa eu ver como que é. Então, eu fui ver dentro do meu departamento. A gente tem lá em cima o Sundar, que é o presidente. Abaixo do Sundar, a gente tem o Prabhakar. O Prabhakar, ele é vice-presidente de uma área que chama Knowledge and Information, dentro do Google, que é onde está a busca e etc. Debaixo dele são 12 vice-presidentes. São 6 mulheres e 6 homens. Então, nós temos 50 mulheres ali ocupando cargos de liderança como vice-presidente e abaixo delas também, e deles, né, tem outras diretoras, etc. Então, qual é a importância disso? Quando tem uma mulher liderando, ela traz outras mulheres, porque ela quer a rede de apoio dela, ela reconhece a competência das outras mulheres, ela se identifica com a trajetória das outras mulheres. Então, a gente tem essa característica de querer trazer as pessoas competentes e também as pessoas que a gente sabe que vão tornar aquele trabalho diverso, né, e etc. Em termos de salário, os salários, eles vão depender da sua função, eles vão depender do seu nível de experiência, eles vão depender das coisas que você também já conseguiu fazer, né? Por exemplo, eu tenho o meu salário base, eu tenho um bônus anual que eu ganho de acordo com o meu desempenho. Então, esse bônus anual, ele é 15% do meu salário base, se eu tiver uma avaliação ali na média. Se eu tiver uma avaliação mais alta, eu posso ganhar mais, porque eu desempenhei um papel melhor, eu tive uma avaliação melhor, né? Então, essa remuneração, ela também depende do seu desempenho a cada ano, certo? E a gente também recebe ações da empresa, né, como parte da nossa compensação de trabalho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para contar, ou se eu vou passar para frente. Acho que é melhor deixar a professora Letícia falar um pouco também. Alô? Bom, estão me ouvindo? Bom, boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer a professora Evanilde, agradecer a Fabiana, que me achou, né, Fabiana? Cumprimentar minhas colegas de bate-papo, dizer que é uma honra estar aqui. Eu sou filha da PUC, eu sou apaixonada com essa universidade. Eu já atuei aqui fui aluna, atuei como professora, esporadicamente eu venho dar aula aqui, meus amigos me dão esse presente. Hoje eu atuo também no IEC, eu tenho 2 cursos de pós-graduação na área de diversidade e inclusão, depois eu posso falar um pouquinho melhor sobre eles. E eu chego aqui, sempre eu fico muito feliz, né? E aí, nem imaginava que a gente ia falar um pouco sobre a nossa história, mas quando eu cheguei aqui hoje, eu ainda olhei, assim, eu sempre paro lá no prédio, no estacionamento do prédio 13, porque eu sou da comunicação, os publicitários que estão aí. Então, para mim, minha referência é o prédio 13. E eu olhei e falei assim, nossa, gente, que legal, né? Pensar assim, a trajetória que eu construí e que eu acho, assim,
que eu não imaginava que eu daria conta de construir, porque a gente está sempre, a insegurança, né, aquela ansiedade, ela acompanha a gente, eu acho que ao longo da vida, e quando a gente olha para trás, a gente fala, puxa, que bacana. Contar um pouquinho da minha história. Eu sou publicitária de formação. Eu comecei minha vida atuando em agências de publicidade, como executiva de contas. Não foi algo que eu planejei. O meu sonho era trabalhar na área de marketing. Eu nunca consegui efetivar meu sonho de trabalhar na área de marketing. Comecei em agência por causa de amigas, uma grande amiga que vários de vocês devem conhecer, que é a Cris Guerra, que hoje é uma celebridade, a Cris que me levou para as agências, e eu fiquei lá por uns 10 anos trabalhando em agência. Quando eu comecei a trabalhar em agência, eu tinha um sonho de ensinar, porque eu fui ser atendimento publicitário, hoje executiva de contas, né? E tudo que eu aprendi muito na prática, porque por mais que a gente tinha tido a teoria, quando você vai para a prática é outra coisa, né? E na minha época não existia essa disciplina executiva de contas na faculdade. Então eu comecei a ter esse sonho, falei, eu vou ensinar para poder passar para as pessoas aquilo que eu não aprendi. E foi assim que eu entrei na carreira acadêmica, aí eu também tive uma outra pessoa que me ajudou muito, que foi a professora Ivone, aqui da PUC. A Ivone me deu me ajudou bastante. Eu fui parar em Divinópolis, na FADOM, e fui dar aula. Quando eu fui para a FADOM dar aula, logo depois, no outro ano, eu fui chamada para Estácio, faculdade, e aí ingressei na carreira acadêmica, que era um sonho, fiquei lá durante 13 anos na Estácio, e desse período eu fiz o meu mestrado. Nesse período ganhei minha filha, né? Então, falar misturando aqui a vida pessoal, mas diferentemente das minhas colegas, eu me separei, minha filha tinha 2 anos. Então, com 2 anos, eu já muitas vezes não tinha com quem deixar minha filha dormindo, precisava de rede de apoio, de mulheres para trabalharem para mim, então foi, né, assim, hoje eu olho para trás, foi uma loucura, eu só tenho ela, a Joana, hoje vai fazer 17 anos, agora dia 20, e aí eu fiz o mestrado e depois o doutorado, e hoje, olhando para trás também, eu vejo que as questões de gênero, elas atravessaram a minha vida desde sempre. No mestrado, eu ainda era muito menina, a gente começa muito ainda uma jovem pesquisadora, e eu não entendia o tanto que eu já era atravessada por essas questões. Eu estudei campanhas publicitárias que acionaram temáticas de gênero nas pessoas, uma época que as campanhas publicitárias eram extremamente objetificadas, isso era 2001. Mas ainda não sabia o tanto que aquilo contava da minha história, né? No doutorado, eu voltei novamente para estudar gênero, dessa vez mais madura. Foi quase 14 anos entre mestrado e doutorado, porque nesse tempo eu estava na Estácio trabalhando e criando minha filha, então não tinha jeito. Eu até tentei, mas não passei. E aí, eu voltei a estudar, e aí foi quando eu brinco que, eu não sei se foi o feminismo que me encontrou, fui eu que encontrei ele, mas eu sei que foi uma mudança transformadora na minha vida, né? Eu brinco que eu sou uma mulher antes do doutorado, e eu sou outra mulher depois do doutorado. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu tinha muita vontade, eu acho que eu sempre tive essa vontade, né, de voltar para a sociedade as coisas que eu ia aprendendo. Então, eu tinha muita vontade de voltar para a sociedade aquilo tudo que tinha sido investido em mim. Eu fui bolsista, aí eu já tinha saído da Estácio, eu fiz um movimento contrário, eu fui estudar com quase 40 anos, sei lá, ou mais, que eu fui estudar mesmo, eu fiquei 4 anos só estudando, e com a minha filha, e foi muito gostoso. E eu que tinha muita vontade de voltar. E aí foram quando surgiram 3 projetos, né? O primeiro projeto é meu livro, que é o resultado da minha tese de doutorado.
E que outra coisa bacana, porque quando eu fiz a dissertação, todo mundo falava assim, você tem que transformar a sua dissertação em livro. Mas eu era tão menina que eu não sabia como, eu não tinha nem ideia o que era transformar uma dissertação em livro, né? E passou, e eu me arrependo, porque minha dissertação foi muito usada na UFMG. Aí, quando veio o doutorado, eu falei, dessa vez, eu não perco um dia. No dia seguinte, eu estava conversando com a editora. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que a gente vai aprendendo no processo também a se posicionar na vida, sabe? Assim, e a não perder mais as oportunidades. Então, meu livro foi uma coisa. A outra coisa foi o meu curso de pós. Eu pensava assim, bom, eu quero montar uma pós-graduação. Mas uma pós-graduação para falar sobre publicidade e gênero é pouco vendável. E aí eu tinha esse lado de ter sido coordenadora há muitos anos, o que me ajudou muito. Eu tinha a questão administrativa. E eu comecei a estudar e descobri assim, que diversidade era um mundo, que não era só gênero, que eu podia trabalhar com comunicação empresarial e diversidade. E aí o curso foi... E que não existia nenhum curso em nível de pós-graduação, existia de aperfeiçoamento, mas em nível de pós-graduação no Brasil. E aí eu tenho, né, muitos amigos aqui, até colegas, que foram meus colegas de faculdade, falaram assim, Léz, está na hora de você entrar para pós-graduação. Eu falei, mas eu faço o quê? Não, eu vou te dar a ponte aqui do IEC. E aí eu mandei o projeto foi aceito, e graças a Deus é um sucesso. Eu estou na 6ª oferta da minha pós. Durante 4 ofertas eu consegui abrir 2 turmas. A pós é online, o que é muito inclusivo, então tem aluno do país todo, é um networking fantástico que a gente constrói. E agora a gente está, inclusive, com uma outra pós na área de gestão. Um é comunicação, diversidade e inclusão nas organizações, o outro gestão, diversidade e inclusão nas organizações. E aí o 3º projeto demorou um pouquinho mais para se efetivar, porque eu não encontrava uma sócia. Eu tenho uma grande amiga, que deve ser professora de alguns de vocês, que é a Fernanda Medeiros, concursada hoje aqui na PUC, foi minha colega no doutorado, e eu queria que a Fernanda fosse minha sócia, mas a Fernanda não queria fazer o que eu queria fazer. E aí eu fiquei sem a minha sócia, né? E fiquei aí órfã, empreendendo durante um bom tempo, em várias rodas de mulheres, tentando me encontrar, até que um dia, numa dessas rodas de mulheres, eu conheço uma moça que tinha vindo trabalhar, a Sabrina Mendes, minha atual sócia, que tinha trabalhado na Think Eva. Think Eva é tipo assim, sonho de consumo de qualquer mulher publicitária. Eu sou muito espontânea. Eu olhei para ela e falei assim, você trabalhou na Think Eva? Não, você vai ser a minha sócia. Ela deve ter olhado para essa menina é louca, né? Mas, gente, fato é que estamos fazendo 1 ano de sociedade. A gente tem uma consultoria chamada Ticas. E o que a Ticas faz, né? Então, por que eu estou contando isso tudo? Porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. A Ticas é uma consultoria focada em estratégias de equidade como um todo. A gente faz qualquer coisa para todas as áreas da diversidade. Claro que em alguns momentos eu e Sabrina não somos as protagonistas. Nós temos vários consultores que vão atuar dependendo das dimensões, e é muito legal porque esses consultores são os professores da pós, são alunos desse network que a gente construiu. E a gente tem muito orgulho em dizer que nós somos a primeira consultoria especializada em equidade de gênero de Minas Gerais, e a gente fala isso com muita honra. Então, o que a gente faz, né? A gente faz, por exemplo, um programa de capacitação de multiplicadores contra assédio. A gente faz, por exemplo, um programa para pensar o porquê que mulheres não alcançam a liderança. A gente faz um programa, por exemplo, agora, Dia Internacional das Mulheres, a gente vai fazer ações em várias empresas, sempre com um tom muito propositivo, sempre tentando mostrar que Dia das Mulheres não é dia de ganhar bombom e flores, que Dia das Mulheres é dia de pensar como que a gente pode se inserir melhor nesse mundo. Eu sou muito sonhadora. Eu acho que isso que me move, isso que sempre me moveu, e eu quero morrer sendo essa pessoa sonhadora. E eu tenho um projeto que é deixar o mundo melhor para minha filha.
né? Eu quero que a minha filha tenha um mundo melhor do que eu tive. E esse sonho me move, né? Então, acho que é por isso que eu estou aqui. Foi assim que a Fabiana me conheceu. Eu hoje estou muito, muito dedicada mesmo às questões de gênero, na minha pós, na TICAS, e eu atuo como professora no SEBRAE também, e num projeto social do SEBRAE que chama NEG, que é lindo, que a gente dá aula para alunos de ensino médio, alunos afastados pelo INSS e alunos que vêm do EJA. Então, é um projeto assim, muito lindo também que eu atuo. E é isso, gente, uma honra estar aqui nesse dia tão especial, nesse mês, né, gente? Porque é outra coisa que a gente fala muito na TICAS. É um mês, e a gente preza para o dia que não precisar mais desse mês, né? Que a gente não precisar mais de um mês para lembrar sobre equidade de gênero. Oi, gente, vale muito a pena escutar, né? Dá vontade de perguntar, e aí, o que mais? Para cada uma de vocês. Muito obrigada. Mas eu vou voltar um pouco aqui para a Letícia, porque a Letícia tem uma discussão interessante que eu acho que é bom trazer nesse momento. A Cristiana deu um toque também, e assim, quando a gente tem políticas públicas que favorecem a vida da mulher no trabalho, na maternidade, né, na seguridade social, a gente consegue, né, uma rede de apoio efetiva, né, assumida por um Estado, pela uma cidade, o que seja, ou pela própria organização, a gente consegue avançar do que a gente ficar aí sozinha lutando. Então, a gente teve, ano passado, né, uma lei interessante e mais duas concomitantes, um é um protocolo, e que é essa questão, né, da igualdade salarial de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Vocês sabiam disso, gente? Dessa lei de igualdade salarial entre homens e mulheres? Pela primeira vez, assim, acho que é a segunda vez no Brasil, mas assim, agora efetivamente lançada no ano passado, já está regulamentada, já está valendo. Mas aí a provocação é essa, né? Assim, lá na PUC Carreiras, a gente está fazendo uma pesquisa do primeiro ano de trabalho, onde nossos alunos está na área de formação, você já se inseriu no mercado de trabalho. PUC Minas é um sucesso, 68% dos alunos que se formam estão no mercado de trabalho na área. Isso é melhor que dado americano. No primeiro ano de formado, que é bom de falar isso. Mas é aí que é tal danado. As meninas demoram um pouquinho mais para entrar no mercado e já entra com salário menor. Então, na largada, entendeu? Na saída, já vai na diversidade, na desigualdade. Então, Letícia, o que você acha? Você acha que essas leis, ela de fato, né? Eu acho assim, eu estou super feliz com elas. Tem a lei aí de emprega mais mulheres, o protocolo não é não. Gostaria. E se a gente tem a chance, com essas publicações aí, no Legislativo, de romper ou de arranhar, sabe, essa estrutura historicamente injusta que a gente está vivendo? Bom, então vamos começar lá daquela historinha, porque eu falei que eu sou sonhadora, né, gente? Mas na nossa primeira reunião, eu trouxe uns dados e as duas ficaram assim, não. Então, vamos lá. 2023 foi um ano muito curioso. Teve um relatório mundial do PNUD, Plano Nacional de Desenvolvimento, que trouxe alguns dados assustadores. A gente não evoluiu em nível mundial, tá? A gente não evoluiu nos últimos 10 anos nos preconceitos de gênero. 50%, metade da população mundial acredita que homens são melhores líderes políticos do que mulheres. 40% da população mundial acredita que homens são melhores executivos que mulheres. Agora vem o dado mais chocante. 25% da população mundial acredita que é natural um homem bater numa mulher. E quando eu digo população mundial, eu não estou dizendo de somente homens, estou dizendo de 9 em cada 10 homens e mulheres.
Esse dado, ele assustou muito a todo mundo que trabalha nessa área, porque é como se descortinasse algo que a gente já está sentindo que está evoluindo, né? Outros dados, eu vou chegar na lei, tá? Outros dados importantes e que dialogam muito com o que vocês falaram, a McKinsey faz um relatório anual chamado Women in the Workplace. E aí, pelo 9º ano consecutivo também, o que se percebe é que há uma dificuldade das mulheres subirem a outros cargos, cargos de liderança. E quando a gente faz o recorte interseccional de raça, essa situação se agrava muito mais, né? As mulheres negras, então, elas que não vão conseguir mesmo. E outra coisa, as microagressões, que são ainda a principal coisa que faz com que as mulheres ou se calem, se retraiam ou desistam do emprego, larguem mesmo o emprego, né? E isso não é diferente em Minas. A gente acompanha o Women Brasil, não sei se vocês conhecem, que é o movimento de mulheres na mineração, e a ATICAS tem uma parceria estratégica com elas, e a gente ajudou a leitura final do relatório, que do IN, que é um relatório feito pela Ernst Young, e a mesma coisa, assim, o número de mulheres que entra é o mesmo número de mulheres que sai. Aí você fala assim, mas estão entrando mulheres, ok, mas estão saindo na mesma proporção, então o que está acontecendo aí? Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que isso diz da cultura. E mexer com cultura, mudar a cultura, é um desafio. Né? Então, a gente se esbarra que a gente ainda vive uma sociedade patriarcal. Aí, vamos falar das leis. O governo... Aí, 2023, eu falei que é um ano curioso nesse sentido. Paralelo a isso, a gente tem 3 leis muito importantes que foram sancionadas. E que não, assim, claro, isso é um ganho fantástico. A primeira lei é a Lei Emprega Mais Mulheres, que é uma lei que, basicamente, ela apoia a parentalidade e ela regulamenta a questão do assédio. Para empresas com mais de 100 funcionários, agora é obrigatório que as empresas, pelo menos uma vez por ano, tratem de assédio. E por que isso é muito importante? Porque é preciso que a gente nomeie os problemas para que eles sejam tratados. O que acontecia antes? As empresas não queriam falar de assédio. Eu já cansei de ir para a empresa da palestra, que eu era chamada quando a crise já tinha acontecido, que a empresa já estava desesperada, e eu ia dar palestra, mas eu não podia falar de assédio, sendo que o caso tinha sido assédio. Né? Então, agora virou lei. A CIPA mudou de nome. A CIPA agora é Comissão Interna de Prevenção ao Acidente e ao Assédio. Isso é muito importante, isso é um ganho assim, fantástico, porque na hora que vira lei, as empresas precisam tratar o problema. Essa é a primeira lei. Segunda lei é a lei da remuneração salarial. Na verdade, a lei da igualdade salarial ela existe há muitos anos. A questão é que sempre se esbarrou na como fazer essa lei funcionar. E agora, tem um relatório de transparência salarial. E esse relatório começou dia 29 de fevereiro, e as empresas têm que colocar vários números, vários dados ali, para ver se... A ideia é tentar criar planos de ação no sentido de melhorar culturalmente esse processo. A ideia é boa, a ideia é ótima. Se ela vai funcionar, a gente não sabe. Né? Eu tenho alunos lá na pós que são de RH que estão muito preocupados, porque assim, toda vez que você vai também quantificar, essa quantificação ela é um problema, porque com alguma coisa tem que se partir de algum lugar. Está se partindo, eu não sou de RH, não vou saber falar direito, mas de uma especificação lá que são os cargos. Só que os cargos, você tem milhares de nuances dentro desses cargos. Então, muitas vezes vai parecer que há
erro na remuneração, mas que, na verdade, é porque está sendo encaixado num lugar que não deveria, vários tipos de profissões. Então, o que a gente percebe, assim, a intenção é boa, se ela vai funcionar, só o tempo dirá. Mas é um ganho? Claro que é. Né? Assim, são políticas públicas, né? São intenções no sentido de melhorar. E a terceira lei é o protocolo Não é Não, que aí vai falar para bares, estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas. E esses estabelecimentos, eles começam a ser implicados por qualquer situação de constrangimento, de assédio, de violência de mulheres ou homens, né, dentro do local. Novamente, eles precisam ter pelo menos uma pessoa treinada lá dentro, eles precisam ter protocolo de atendimento, eles precisam ter acolhimento à vítima. Quem escolhe se foi ou não molestada é a vítima. Se tem gravação, eles são obrigados a passar isso para a investigação. Então, a gente percebe assim, que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, no sentido de tratar sistematicamente essas questões. Mas, de outro lado, a gente tem um dado do PNUD que joga a gente no chão e fala assim, poxa, é muita coisa que a gente tem que fazer ainda, né? Obrigada, Letícia. Gente, eu acho que essa roda, por isso que é roda, nós vamos voltar, tem muito assunto ainda, mas essa coisa da lei entusiasma, mas a gente tem que ficar firme, né? Não só pela existência dela, mas ela tem que ser efetivada, né? Então, empresas grandes, com mais de 100, a gente conhece bastante, né? As alunas fazem estágio, a gente faz convênio, né? Talvez a gente trabalhar com as empresas que já têm uma política, né, de inclusão da mulher de forma diferenciada, né, meninas? A gente faz uma política junta, forçando, acho que é papel da universidade também contribuir nesse sentido. Mas agora eu queria, para uma última rodada, Cristiana, o que você falaria para meninas que estão aqui, para esses meninos que estão aqui, uma dica, conselho, sei lá, como é que você pensa que eles podem atuar junto? Alô, está funcionando. Nossa, pergunta difícil, né? Mas ela já tinha combinado que ia fazer essa pergunta e eu acho que eu não pensei muito a respeito. Vamos ver aqui assim. Primeira coisa, eu ia falar assim, olha, gente, vocês podiam fazer o curso das chicas lá, da Letícia, que eu acho que deve ser muito bom. Eu já fiquei aqui com vontade. Né? Mas eu acho que isso, assim, essa coisa a gente tem que aprender mais sobre a gente. Né? A gente tem que aprender e ensinar. Geralmente, né, você está falando de lei, assim, as instituições e as leis, elas se transformam muito mais rápido do que as pessoas, as culturas, os locais, né? Sem dúvida nenhuma. Senão nem precisaria ter leis que reforçassem e obrigassem e que não precisaria de ter fiscalização nem nada. Então, assim, aprender e ensinar e conhecer, né, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que fazer o tempo todo. Né? Se informar é uma coisa que todo mundo tem que fazer o tempo todo. Né? Nós somos privilegiados, nós estamos da universidade. Né? A maioria das mulheres nem sequer pensam em chegar onde a gente está. Né? Mulheres e homens também. Né? E a gente tem que ensinar os homens. Né? Eu acho que esse é o outro papel importante que a gente tem que ter. Né? Ter cargo e ter oportunidade de estar em situações de fazer políticas, e só da gente já estar em alguma situação dessa, já é um aprendizado, porque aquele homem que está por ali, ele vai aprender que as coisas são bem diferentes. Né? E dizem, inclusive, né, a Letícia deve saber melhor que eu andei lendo, assim, que essa é uma das medidas mais importantes para fazer, inclusive, com que haja mudanças dentro de casa. Né? Porque se você tem que dividir com uma mulher dentro, no trabalho, ou obedecer, ou dentro de uma empresa, que seja, dentro de casa você vai
vai ser mais fácil de você aceitar essa situação. É uma luta, eu acho que a gente avança bastante, né? O mundo é assim, ele vai para frente, volta para trás, e vai para... aí eu fico pensando, assim, uma coisa que é fundamental é a gente saber votar, né? Nem tem muitos anos, tem menos... Quanto tempo? Em 32 que a gente passou a ter o voto... A mulher, 20? 20? Não, aqui no Brasil é 32. Por aí, enfim. Então, assim, a gente tem que aprender a usar esse voto, né, para tudo, né? Não é só para as questões de gênero, mas, assim, isso eu acho que é fundamental. Estatística não é uma coisa para a gente discutir números e ficar espantado com ela. Né? Essa estatística aí que espanta, ela é uma estatística também que nos faz avançar. Né? Nossa, a gente tem muita coisa ainda para percorrer. Eu acho que a responsabilidade de quem está na universidade é muito maior. Né? No nosso país, ela é sem dúvida nenhuma. Né? Da mulher na universidade, maior ainda. Eu acho que a gente tem que, além de seguir os nossos sonhos profissionais, né, a gente não pode deixar de estar lutando, né, por nós mesmos. Né? Então, não sei se eu respondo, porque assim, tem muitas medidas aí que a gente tem que reforçar. Né? Por exemplo, acho que tem lei de creche, mas não tem creche em todos os lugares. Então, quem que vai pedir creche não vai ser o homem, vai ser a mulher. Ué, vamos lá brigar por conta disso. Tem muita lei, né? Mas a gente nem conhece as leis. Como a gente também nem sabe quando é que a gente é assediado, né? Será que é assédio isso? A gente fica muito na dúvida, né? Acho que toda mulher já passou por isso. De não saber o que é, o que não é, né? É muito difícil Não era falado. Não falar e denunciar e, acima de tudo, gente, nós temos que ser corajosos nesse mundo que a gente vive, né? Coragem, audácia, criatividade. Eu acho que é isso. Eu acho que a Cristiana trocou em 2 pontos que são muito importantes. Ela falou de aprendizado, né? Então, o aprendizado tanto coloca a gente num lugar mais privilegiado para atuar profissionalmente, quanto também coloca a gente nessa posição para poder observar outras mulheres, porque constantemente outras mulheres estão sofrendo algum tipo de assédio, de agressão, de microagressão, né? E esse aprendizado nos coloca com o poder de ajudar essas pessoas, né? De identificar que a gente tem colegas ao lado que estão sofrendo algum tipo de violência, muitas vezes solitária, sem ter com quem compartilhar, sem ter com quem falar, né? Então, é muito importante o meu segundo ponto, que é essa rede de apoio. E como que a gente pode criar essas redes de apoio, né? Então, tanto tem a parte que elas já falaram das políticas públicas, da coisa que vira lei, então as empresas têm que implementar, mas a gente também pode fazer a diferença criando um grupo ali. Vamos reunir para almoçar um dia na semana, para a gente trocar ideias do que está acontecendo, ter um ambiente seguro em que a gente possa compartilhar as coisas que estão acontecendo com a gente, né? Então, essas redes de apoio, eu fui aprender isso lá no Canadá, no meu doutorado, que tinha lá um almoço que era Women in Math. Eu olhava para aquilo e falava assim, gente, mas juntar só mulher para quê? E aí um dia eu fui e eu fiquei encantada com o almoço das mulheres e passei aí com frequência e entendi que ali era o lugar que eu tinha que estar para aprender sobre essas coisas. E com esse aprendizado, a gente se fortalece, a gente consegue dar esse apoio para outras colegas de trabalho, né? E muitas vezes a situação de violência ela não está acontecendo só no trabalho, mas ela perturba muito o ambiente de trabalho daquela mulher, né? Você trouxe várias estatísticas de trabalho, né?
mas a gente sabe que a mulher sofre muita violência doméstica, né? Minas Gerais é o segundo estado no Brasil recorde de feminicídios, né? Então, é uma violência gratuita ali contra a mulher, né? A gente estava falando de os homens e mulheres acharem que 25% achar que é normal a mulher apanhar. Então, muitas vezes, tem ali uma colega de trabalho que está sofrendo um tipo de violência e ela não tem com quem falar, né? Então, ser essa escuta para as colegas também é importante, formar essas redes de confiança e de apoio. Deixa eu contar para vocês um pouco como que é no Google. Eu estou trazendo isso para contrastar um pouco com outras realidades, porque eu acho que é importante também a gente almejar, às vezes, lugares que a gente quer trabalhar, profissões, etc., né? Bom, no Google, então, a gente tem essa rede de apoio, a gente tem um grupo só de mulheres e não binárias, e dentro desse grupo a gente tem muita liberdade para compartilhar as coisas que estão acontecendo com a gente dentro da empresa. Essa questão da desigualdade a gente traz muito nas discussões. Elas se organizam muito no sentido de entender os processos, e aí as mulheres que já são mais sênior, mais antiga de casa, elas já têm mais experiência, elas trazem para as mais novas as artimanhas que elas já foram aprendendo ao longo do tempo, para subir na carreira, em que ela vai se dedicar, se ela quer ter uma ascensão mais rápida, etc. Então, esse grupo é um grupo muito favorável para essa troca. Então, eu tenho achado isso muito fortalecedor para a gente encarar outros problemas. A gente tem os mecanismos dentro da empresa também para fazer as denúncias, e aí abrem-se os inquéritos e etc., né? E, realmente, a tolerância é zero para qualquer tipo de assédio dentro da empresa. A gente sabe dos casos em que várias pessoas já foram desligadas por causa de alguma intervenção que não foi dentro da conduta esperada daqueles funcionários. E existe muito treinamento, como você disse, né? Hoje eu escuto muitos gerentes assim, nossa, vai falar sobre isso de novo, porque eles foram assim, passaram por muito treinamento sobre esses assuntos todos, porque o machismo é uma coisa cultural, está arraigado na nossa sociedade. Nós, mulheres, muitas vezes temos atitudes machistas porque a gente cresceu com isso. A gente cresceu com uma mãe que não teve tanta oportunidade de viver numa sociedade mais justa e que aquilo que ela conhece, ela passou para a gente. Então, é importante a gente entender, é importante a gente desconstruir esses ambientes que são tóxicos para as mulheres, para elas poderem crescer, né? Compartilhar suas ideias, terem a liberdade de se expressar, de poder mostrar todo o seu potencial profissional e tal. Então, isso é muito importante. Procurem lugares de trabalhar que vocês percebam que tem essas características, porque isso vai favorecer muito a sua carreira. Vai ser um apoio muito grande para você poder crescer, né? Então, acho que é isso, é o aprendizado e essas redes de apoio. Outra coisa que é muito inspirador é ver essas mulheres que estão hoje em cargos de liderança compartilhando a história delas, né? Quinta-feira passada eu tive a oportunidade de almoçar junto com as outras mulheres do escritório e a nossa vice-presidente da busca do Google. Então, é uma mulher, ela veio ao Brasil para conhecer mais da realidade brasileira, porque o Google quer se fortalecer aqui no Brasil, e ela foi conversar com as mulheres para saber o que está pegando aqui para vocês, o que é difícil, por que não tem mais mulheres, o que a gente pode fazer, quais são as queixas e tal. Então, elas são envolvidas com isso dentro da empresa, vamos melhorar o ambiente para ter mais mulheres, para que as mulheres se sintam mais à vontade para desenvolver as suas carreiras no potencial completo, né? Então, ter essas pessoas lá em cima que estão olhando para a gente e que querem compartilhar dessa realidade e inspirar outras mulheres também é uma coisa muito importante. Então, um pouquinho que a gente sobe, a gente consegue trazer
quem está com a gente, né? Ensinando, compartilhando, depositando confiança e tornando esse processo todo um processo rico para todas nós, né? Porque sempre a gente tem mais a aprender, sempre a gente tem mais a dar e a receber. Então, é isso. Ô, Guta, obrigada. E você falou uma coisa tão legal, acho que a Cristiana também, né? Eu vou passar para você, Letícia, mas só, assim, eu fiquei tentada a fazer um comentário, né? Esse movimento que a Guta coloca, né? Esse de abrir a porta, né? Deixa a porta aberta para aquelas que vêm depois de você. Né, talvez uma porta mais larga, uma porta menos estreita, né, que possa levar a um lugar legal. Né? Então, esse pensamento da formação contínua, né, Letícia? Você também fazendo isso, né, vou resgatar essas mulheres, vamos resgatar os lugares onde que elas trabalham, para que portas se abram. Isso é extremamente importante. Né? Então, assim, esse é um compromisso meu também. Eu não contei minha história. Bom, vou falar um pouquinho de cada uma e eu fecho. Primeiro, Cristiana, muito obrigada. Se quem quiser fazer a pós-graduação quando formar, no IEC, na PUC Minas, vocês têm desconto, inclusive como ex-alunos, é só entrar lá e procurar. Vou ser muito feliz se vocês quiserem. Enquanto vocês ainda não podem, né, porque ainda estão na graduação, eu vou dar um curso, aproveitar, deixa, né, porque você falou, dia 23 de março agora, online, sobre, o nome do curso é Os Momentos e as Suas Mulheres. Não, é um curso que eu vou falar mais teoria, contar um pouco da história das mulheres a partir de uma perspectiva interseccional e a partir de uma perspectiva pragmatista, que é a linha de pesquisa que eu estudo na UFMG. Então, se alguém se interessar, um sábado de manhã, o meu Instagram é @leteslins.oficial. @leteslins.oficial. Só entrar lá, o link está na bio, é pelo Simpla, acessível para todo mundo. É um pouco do que eu estou fazendo na pós-graduação, que eu resolvi, em homenagem ao Mês das Mulheres, socializar com outras pessoas. Guta, é muito legal você trazer essa experiência. O Google... você vê como que a diversidade ela é uma jornada. E claro que empresas mais inovadoras, mais jovens, vão estar mais antenadas para essa questão. É muito legal isso que você traz, sabe? Assim, porque o que a gente percebe na TICAS é isso. Desde empresas que acham que uma palestra vai resolver o problema e que a gente sabe que não vai, até empresas que estão tão evoluídas como o Google. Olha que legal, olha que monte de coisa, sabe? Assim, e olha como isso torna o ambiente mais inclusivo para as pessoas. Né? Então, assim, eu acho que é uma trajetória, mas é importante porque todas essas leis, o próprio, né, o ISD, aí seria uma outra palestra, a Agenda 2030, tem muita coisa rolando aí, são formas de que o próprio mercado, o próprio capitalismo, os investidores estão começando a cobrar. A gente vê muito assim, eu estou precisando começar a pensar na diversidade porque o meu cliente está me cobrando, o meu fornecedor está me cobrando. Então, isso também é uma ação em cadeia, né? Quando o Google vai lá e começa a cobrar do seu fornecedor, que ele também tem uma postura inclusiva, vai pelo amor ou vai pela dor, né? Isso é muito legal. Bom, conselhos que eu posso dar. Primeiro, informem-se, estudem, saiam da bolha. Independentemente da faculdade, né, assim, eu acho que estudar é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer nessa vida. Estudar, o conhecimento liberta. E, assim, para além de só o que vocês estão vendo aqui, existem milhões de podcasts, séries, livros, filmes, só não se informa hoje quem não quer. Né? Claro que tem o outro lado, que é a dificuldade de selecionar a informação.
porque hoje qualquer pessoa vira influenciador digital e sai falando muitas vezes coisas muito complicadas por aí. Mas, assim, muita série, muito livro, muita coisa bacana. Informem-se, gente. Saiam da bolha, olhem para o lado, passeiem em lugares diferentes do que vocês estão acostumados. Primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu acho que vocês falaram que é muito legal, modelem. Né? Vocês têm alguém, alguma mulher, ou algum homem, algum profissional que vocês se inspiram? Se não, procurem. Eu tenho vários. Falo aqui para vocês muitas mulheres que eu sou muito fã e que me inspiram. Então, acho assim, modelar é muito importante. E, por último, uma palavra bem esvaziada, mas eu acho que é muito importante, é o autoconhecimento. Né? Ela ficou esvaziada, mas eu acho que quanto mais a gente se conhece, e o acolhimento, né? Entender que a gente não é perfeita, entender que a gente não é Mulher Maravilha, entender que a gente que está tudo bem não dar conta de tudo o tempo todo, que está tudo bem pedir ajuda, que não é fácil mesmo não. Né? Eu acho que é muito importante a gente se acolher. É difícil, né? Eu falo isso bonito, mas eu sou a pessoa que mais me cobro de mim mesma no planeta. Mas eu tento toda hora respirar, falar assim, olhar, sabe assim, a gente está sempre se cobrando e nunca olhando o que a gente fez, né? Eu sou assim, o tempo todo eu estou olhando para o que eu tenho que fazer. Eu falo, gente, olha para trás, olha o que você fez. Né? Assim, respira, porque eu acho que o mundo está muito acelerado e a gente precisa parar e respirar. E meditem. Meditem. Eu medito todos os dias. E se vocês quiserem ter uma meditação, uma psicóloga que chama Clívia Oliveira, maravilhosa. Eu gosto tanto do trabalho dela que ela virou psicóloga da minha filha. E ela tem um canal de meditação perfeito para quem tem dificuldade de meditar. Sozinho, é uma meditação guiada muito boa. Clívia Oliveira. E eu não estou ganhando para fazer a propaganda, não, viu, gente? É porque ela é boa mesmo. Obrigada, gente. Então, aí seguindo essa coisa da meditação, né, do autoconhecimento, do cuidado com a gente mesmo, né? Porque a mulher, ela tem essa característica e vem reforçando isso em nós, né? Que a gente tem o tempo da dedicação ao outro, né? Tudo que a gente faz é para o outro, cuidar do outro, ver se o outro está feliz para a gente ficar feliz, ver se o outro está realizado para a gente realizar, né? E a gente vai um pouco se esquecendo dessa história toda, né? Muitos de nós já se perdeu, falou, gente, onde eu estou? Tem que me salvar, né? Pode ser na meditação, pode ser aí várias ações. E aí, a gente quer trazer aqui a Fabiana, né, que foi uma das organizadoras, as meninas estão aqui, mas para trazer uma lembrancinha para vocês que tem muito significado, sabe? Que é o momento de vocês pararem, que são mulheres maravilhosas, mais 5 minutinhos por dia para uma poesia. Bom, gente, primeiro agradecer imensamente, né, as nossas convidadas. A professora Letícia, a professora Maria Augusta, nossa Guta, e a professora Cristiana, em nome da PUC Carreiras, a professora Evanilde, que está aqui presente, e agradecer também a vocês que estão aqui. Como já foi dito aqui nessa roda de conversa, a discussão, o debate, ela é muito importante para que a gente possa refletir sobre a nossa posição e também trazer reflexão aos nossos colegas homens, né, que estão aqui também e que podem tanto nos auxiliar, né, nesse dia a dia que a gente espera de mais igualdade, de mais diversidade em todos os nossos espaços de atuação. Parabéns para todos que estão aqui presentes e muito obrigada aqui às nossas palestrantes. Só levantar a mão que eu levo o microfone, gente.
Era isso que eu queria perguntar. O que você tem para dizer para nós em relação a essa síndrome da impostora? Na verdade, assim, a gente fala em síndrome do impostor, mas, como sempre, fazendo recorte de gênero, essa síndrome, ela recai muito mais sobre as mulheres. É aquela coisa de sempre achar que não dou conta, que não sou boa o suficiente, que tenho medo. Tem dados que as mulheres não se candidatam para vagas, por exemplo, tem inglês, você não sabe inglês, a mulher não se candidata. O homem se candidata tendo 30% do que ele sabe fazer. E ele vai lá e se joga, né? Então, assim, novamente, é cultura. E aí, por isso que é importante essas redes de apoio, esse espaço de acolhimento, as mentorias, no sentido de mostrar para essas mulheres, sim, você pode, né? Existem hoje vários institutos. Tem, inclusive, eu tenho uma amiga que é da Rede Mulher Empreendedora, que, se vocês tiverem interesse, ela faz esse trabalho gratuito, ela vem e ela faz um programa para tratar dessas questões com as mulheres, sabe, assim, de se empoderar, porque isso é cultural, a gente está sempre achando que a gente não dá conta. E eu sei que o Google também tem um trabalho, um programa que é líder, que as mulheres se capacitam, e a única exigência é que seja gratuito. Eu tenho uma aluna, inclusive, que fez, e que nós estamos marcando um grupo de mulheres para ela fazer com a gente. E aí é muito doido, né? Porque não tem idade para a gente se sentir insegura, achar que não dá conta. É isso, passa por essas camadas da cultura. Mais alguma pergunta? Você dá consultoria nas empresas, né? Ajudando no processo de inclusão das mulheres. Não seria bom também começar nas escolas? Porque, assim, já começa na formação do indivíduo, porque muitas vezes vem de casa mesmo, assim, como vocês falaram, esse machismo, essa imposição que tem. O que você acredita em relação Como a é isso? que você chama? Esther. Esther, sim, com certeza seria. Na verdade, é porque a gente tem um foco na TICAS muito B2B, que é pensar as empresas. Mas a gente está, inclusive, pensando em abrir outras frentes de trabalho, até para capacitar professores, sabe? Com certeza, é muito importante e começar esse letramento desde de novinhas, né? Desde que as meninas estão nas escolas. Eu tenho maior prazer, vou ficar pensando nessa sua pergunta. Quem sabe a gente não vem, faça um projeto aí para falar sobre isso. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu perdi. Se eu lembrar, eu falo. Mas, sim, você está coberta de razão. Nos cursos de graduação aqui, a gente fazia. Na engenharia de software, tinha uma disciplina bem no finzinho do curso, que era sobre pessoas, e aí a gente falava bastante dessa questão também. Posso perguntar? Meu nome é Elaine. Eu acho que não é nem mais uma pergunta, é uma constatação. Tem cursos aqui na universidade, trazendo uma problemática para a universidade e que a gente consegue falar sobre, manifestar sobre o assunto. Tem cursos que não têm professoras negras ou pretas, e aí a gente tem um problema de diversidade que os alunos podem questionar o porquê dessa estrutura, porque o curso a gente paga, e a gente pode questionar sim, a gente pode perguntar o porquê que não muda e quais são as políticas que a PUC tem para mudar, como que a PUC tem um concurso que tem cota para mulheres negras e pretas. Negras você pode encontrar algumas, pretas
uma professora preta retinta na PUC eu nunca vi. Não é meu lugar de fala, mas é só porque a gente está falando de diversidade, ok, a gente está lutando no gênero, mas tem essa questão que é a diversidade de raça mesmo. Então, é só para os alunos perguntarem e os professores que podem também dar a voz, né, falar assim, não, gente, vamos tentar pensar no concurso para isso, abrir uma vaga, não sei, pensando assim, acho que é só para pensar, refletir sobre o assunto mesmo. Obrigada. Esse é mais um assunto, né? A gente fala da intersecção. Isso, me ajuda com essa palavra difícil aí. Da raça, do gênero, da idade. Eu sou a mulher mais velha do escritório do Google hoje. Então, são várias coisas que... o etarismo, né? Que são várias coisas que se complementam, né? E a discriminação acontece em cada uma delas, né? Então, a gente tem que sempre estar questionando, sim. Mais alguma pergunta, gente? Gente, eu vou agradecer muito, porque eu não falei antes. Eu me sinto em casa vindo a PUC Minas, porque aqui eu morei 17 anos, né? Então, foi emocionante entrar aqui no campus hoje de novo, né? Eu tinha retornado, acho que mais uma ou duas vezes, e o coração bate forte. E é um prazer enorme, uma honra enorme. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Então, agradecer muito a professora Ivanilde, a Fabiana, as minhas colegas, a Letícia e a Cristiana, por esse momento tão especial aqui de partilha. Eu só quero fazer um comentário rápido. Eu sou Márcia, eu sou professora na psicologia. Eu acho que a mesa é fundamental, mas é um comentário meio provocação. Eu acho que tem que chamar os homens. Eu acho que tem que chamar os homens para escutar, eu acho que tem que fazer o trabalho com as mulheres, indubitavelmente, mas eu cada vez mais penso nisso, a gente tem que fazer o trabalho com os homens. Não adianta só as mulheres ficarem falando para elas próprias, mas, assim, isso vai trazer mudança? Vai, mas é uma mudança limitada. Eu fico pensando nisso. Eu acho que a gente tem que pôr os homens para falar e os homens para escutar, principalmente, porque senão também... a gente não vai ter uma mudança tão significativa. Márcia, eu lembrei o que eu queria falar, você me ajudou. Era isso. Uma das palestras esse ano da TICAS é o papel dos aliados na equidade de gênero. E, pasmem, é a palestra mais procurada. Então, a gente está trabalhando, sim, essas questões. E existem já alguns coletivos de homens bem interessantes, posso deixar de dica para vocês seguirem. Um é o MEMO, que é Homem ao Contrário. O MEMO é um coletivo de homens que já estão pensando na masculinidade. Existe o Papo de Homem. E existem muitos autores já estudando a masculinidade. No nosso curso mesmo, a gente tem essa disciplina. Mas, com certeza, né, assim, os homens têm que vir para a conversa. Você tem toda a razão. Temos vários aqui. Uma salva de palmas para os meninos. São os nossos aliados, né? Precisamos muito de vocês. Para concluir, senão já vai ficar aqui, eu percebo que tem uma coisa muito geracional também, e aí é uma outra coisa, a dimensão, né, das gerações, porque para eles conversar sobre isso é muito mais espontâneo do que para os homens, por exemplo, da minha geração, né? A geração Z, ela é muito mais descolada, tranquila de lidar com essas questões das pautas, né? Do que a gente foi criado muito diferente, assim, com muitos vieses. E aí, quando eu falo a gente, eu falo homens e mulheres, né? Boa noite. Eu gostaria de perguntar para vocês, que são palestrantes e que têm uma responsabilidade
social muito importante. Como que nós, mulheres, podemos falar sobre feminismo, feminicídio e a evolução da sociedade como um todo, sem parecer uma questão de militância excessiva, porque, às vezes, algo que é muito pequeno se torna uma discussão muito grande, desnecessariamente, e desproporcional ao conhecimento da sociedade como um todo. Então, como que nós, principalmente eu estou representando as meninas que acabaram de chegar no direito, como que nós podemos falar sobre essas questões sem se tornar algo exacerbado? Como é que você chama? Gabriela. Eu acho que... quando eu montei a minha página, antes da Ticas, eu já tinha montado a página letslins.oficial. Quando eu comecei nesse mundo empreendedor, né? E aí, eu lembro que uma coisa que me incomodava muito, que eu falava assim, eu não quero sensibilizar pela guerra, eu quero sensibilizar pelo amor. Eu não quero entrar em enfrentamento. E por que isso, né? Claro que as lutas são muito importantes, porque se não fossem as lutas, a gente não chegaria onde a gente está hoje, então, às vezes, é preciso lutar. Mas também ninguém sensibiliza na briga, né? Não adianta. Então, eu acho que é difícil chegar no tom, mas eu concordo com você que é muito mais pela empatia, pela conversa, por trazer essas pessoas com a gente, do que pela guerra. E aí, assim, uma dica, se você quiser estudar um pouco, é a comunicação não violenta, que eu acho que é interessante nesse sentido, para te ajudar aí a criar algum ferramental para estar conversando com essas pessoas de forma a ser empática, entender o lugar do outro. Aí uma coisa que é muito importante também é entender assim, todo mundo tem lugar de fala. Essa questão de que eu não tenho lugar de fala para tratar disso, não. Todo mundo tem lugar de fala. A diferença é quem tem protagonismo na fala. Isso ajuda muito a gente entender que estamos todo mundo junto e precisamos conversar, né? E não entrar nesse embate. Não vem falar comigo que você não tem lugar de fala. Quando você faz isso, você inviabiliza qualquer conversa. E também eu acho importante um cuidado na sua pergunta, que me passou pela cabeça, né? A gente está vendo o mundo nas organizações assim dos embates políticos, assim levar sempre para o campo de uma dicotomia, né? Ou esse ou esse. E isso é fácil ganhar a guerra, né? Porque o que vai ganhar a guerra é que está fora desse campo, né? E eu acho que tem que ter muito cuidado. Nós não somos contra os homens, pelo contrário. Mas nós temos que garantir nossos direitos na existência do trabalho, no acesso ao estudo, no acesso ao campo político do debate, aberto, sério, honesto, né? Nós temos que lutar por mulheres em cargos políticos. Eu tenho anos, né, que só voto em mulher. Eu acho que a tirada da nossa presidente pode ter a ver com corrupção, mas eu acho que tem uma questão do machismo histórico, do patriarcado nacional, né? Esse comando onde que ela sentava numa mesa de vários ministros e comandava de uma certa forma, né? Quer dizer, o cara está ali num cargo superior, onde é macho e tem que mostrar que é isso, não vai se submeter ao comando de uma mulher. Então, assim, são coisas tão delicadas, né, que eu acho que a gente tem que ter cuidado na militância. A militância tem que ser doce, né, mas tem que ser forte, tem que ser firme, tem que conhecer, tem que abrir porta para os colegas. Eu fui, gente, eu nem sei que ano, na Marcha Mundial das Mulheres em Nova York. Foi uma das coisas mais interessantes que eu participei. Eu já estava lá de férias e a coisa ia acontecer, eu me meti naquilo, levei cartaz, levei a filha e fui embora. Mas aí tinha uma mulher que eu conversei com ela era lá do Rasgou o Sutiã, entendeu? Nos anos 70, e partiu para a luta e tal. E ela fala assim, hoje a nossa luta é diferente, é pequena, mas é também no poder, e vai contando como que esse movimento de luta feminina, né, que era o feminismo, também criticado, né, eu nem posso falar aqui, mas é criticado que os homens, não, aquilo que não é realizada como mulher virou feminista,
né? Aquela para ser CEO de uma empresa, ela tem que se vestir igual o homem, né? Não encontrou o amor da vida, se encontrasse, ela estava mais macia. Olha que doido. A gente escuta coisas assim, né? Então, mulher que luta, que briga, que ocupa cargo, ela também, aí nós vamos ver uma série de preconceitos. Mas a gente... Feia. Aí por aí vai, né? Não gosta de ninguém, né? O homem não gosta delas. Olha se pode. Quer dizer, mas é a importância de ter clareza do que a gente luta e com os espaços que a gente tem, no respeito, né? E não polarizar. Eu acho que a polarização ela é uma coisa que tem matado a possibilidade do diálogo. Eu acho que a gente tem que pensar uma sociedade inversa, né? O diálogo sempre aberto. E prendido um bocado. Ah, claro. Todo mundo. Boa noite, eu sou a professora Lorene, do Instituto de Ciências Humanas, e quero agradecer pela mesa, pelo bom papo, né? Essa roda de conversa tão potente. Mas fiquei aqui muito provocada nessas últimas falas, e queria só compartilhar uma reflexão de que realmente enfrentar o machismo não é possível sem enfrentar outros ismos que nos submetem, né? Não tem jeito de enfrentar o patriarcado sem enfrentar esse capitalismo selvagem, sem enfrentar o racismo, o colonialismo. E, nesse sentido, a gente consegue entender, né? Eu sou da história, e a história definitivamente não é linear. A gente tem avanços, tem recuos, e, recentemente, nos últimos anos, muitos recuos. Então, esses dados nos contam do avanço de uma extrema-direita, no caso do Brasil, mas mundialmente, de um fundamentalismo religioso que vem com uma pauta muito forte de submissão das mulheres, né, de submetimento violento das mulheres. Enfim, hoje tem uma coisa aqui no campo da educação que ganhou muita força, que é uma ideia esdrúxula de ideologia de gênero, que tem convencido as pessoas que a gente não pode conversar sobre isso dentro das escolas, que a gente não pode falar dessas desigualdades dentro das escolas. Então, eu acho que essas lutas estão juntas, a gente não consegue enfrentar essas desigualdades no campo de gênero se a gente não estiver enfrentando todas essas desigualdades que caminham juntas e que se reforçam, né? Então, e algumas vezes não é na polarização homens contra mulheres, mas na polarização de projetos, de concepções de mundo, de projetos de sociedade, sim. A sociedade que eu quero construir não é essa que está se desenhando com esse avanço dessa onda conservadora, dessa onda que faz surgir aí das trevas o que tem de mais atrasado, de mais retrógrado, que está, né, tentando jogar por terra muitas das conquistas das últimas décadas. Então, é preciso polarizar em algumas coisas quando a gente está disputando projeto de mundo, projeto de sociedade, não contra os homens, né, mas contra essas forças que querem puxar para trás uma porção de coisa que a gente já conquistou e querem não deixar que a gente avance para um mundo mais equânime, mais solidário, mais amoroso, de mais cuidado com o outro, né? De mais solidariedade e menos competição. E, historicamente, nós, mulheres, tivemos mais oportunidade de experimentar, né, na nossa formação, na nossa socialização, formas de solidariedade, de cuidado, de cuidar do outro. E, por isso, eu acho que a gente tem muito a contribuir com a construção de um mundo que seja mais feminino, né? Não é um mundo só das mulheres no poder, mas é um mundo mais feminino,
nesse sentido. Muito obrigada, né, pelas ótimas reflexões, e saio daqui muito gratificada aí com essa início de noite tão boa. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Eduardo Viana, sou calouro de Ciências da Computação e eu tinha uma dúvida, queria uma dica da Maria Augusta, por estar numa área similar. Ela falou que fez mestrado ou doutorado, me desculpe se eu não peguei o correto, no exterior, e é algo que eu também queria fazer, e eu tenho vontade de, assim que eu me formar, conseguir fazer talvez um intercâmbio durante o curso e migrar para algum outro país para pegar uma oportunidade de trabalho no exterior. E eu só não sei a área correta que eu quero seguir ainda, se eu vou fazer desenvolvimento ou as outras diversas áreas de computação. Muito obrigado. A área de computação, você vai ter oportunidade em qualquer área que você escolher. É uma questão de você escolher o que você tem mais afinidade, para você escolher onde que você vai querer ir, né? Algumas áreas são mais desenvolvidas, às vezes, em determinados países, mas você pode pegar meu contato que a gente vai conversando sobre isso, tá? Tem muitas oportunidades. Aqui na PUC Minas, você consegue fazer um intercâmbio em boas universidades no exterior e já começar esse projeto seu. Tá? A área de computação tem até dupla diplomação, você tem aqui pela PUC Minas. Tá? Então, parabéns, corre atrás. Não, é isso aqui. Aqui, mas eu estou tão emocionada. Assim, pelas falas, pelos depoimentos, a gente pensa na vida da gente, né, de profissional. Também sou igual a Cristiana, tem muitos anos que eu estou na PUC. Nem posso contar quantos. Cheguei 2 anos antes dela e nós nos formamos e ficamos como professora, né? Mas, assim, essa conversa é uma conversa difícil, é uma conversa importante, né? E ninguém vai embora. Eu não sei nem como é que eu encerro isso aqui. Sabe, a vontade de ficar falando mais, que é mais que nós podemos conversar, que é mais que ideia que nós podemos trocar, né? Então, vou tentar terminar assim. Quem tem mais alguma coisa maravilhosa de contribuição? Ah, vamos. E a Cristiana deu uma ideia maravilhosa, sabe o que ela falou? Para a gente fazer na outra sala e fazer a roda mesmo, assim, ó, e pôr todo mundo em roda e a gente nas mesas falando e discutindo temas transversais aí, porque são muitos, né? Trabalho, maternidade, não sei o quê, flexibilidade, política, etc. Muito obrigada, vocês estão de parabéns pela participação conosco, tá, gente? Um amor, assim, muito obrigada, viu, Letícia? Minhas amigas aqui, Guta, Cristiana, né? Foi um prazer, né? Concordo com você, Lorena. Foi um prazer estar aqui. Não, porque a gente trabalha, né? Eu falei, é peso, é suado, mas a gente diverte também, né? Tem o prazer do trabalho. Eu vim para essa PUC, tem 40 anos, alegre. Porque vai acontecer uma coisa boa, olha que tanto de gente nova, bonita, elegante, sincera. Num lugar só, né? Você não vai sair coisa boa daqui, eu tenho certeza. Beijo grande, viu, gente?